Sejam bem-vindos a mais um EP do nosso bate-papo Vozes de Fé. Desta vez estamos aqui com o presbítero Marinaldo. Presbítero Marinaldo, muito obrigado pela sua presença. Estaremos aqui falando sobre o nosso evento, que é treinamento para diáconos, né? E o presbítero Marinaldo é o ministrante deste evento. Seja muito bem-vindo. Muito bem, né? A paz do Senhor a todos. Quero dizer que estou feliz por estar aqui. Parabenizar vocês também por essa iniciativa e acredito que assim é um propósito de Deus para levar o trabalho adiante, para mostrar a Assembleia de Deus de Barcarena realizando atividades, programações que são relevantes, né? No meio da igreja e também lá para fora, lá para o povo que está fora, a sociedade que está fora, porque a igreja ela faz parte da sociedade e ela com certeza ela faz a diferença no bairro, no município, onde ela estiver instalada, né? Onde ela estiver trabalhando e fazendo a obra do Senhor, com certeza ela está fazendo uma grande diferença na vida das pessoas. Com certeza, a igreja tem um papel fundamental, né? Na sociedade, para a formação de caráter, para a missão, no caso, questão de social, né? Tudo Sim. mais. Desta vez estamos aqui sobre o tema, sobre o programa, né, que foi implantado aí pelo Departamento de Obreiros Arautos, né? Na coordenação do nosso presbítero Maicon Sodré, né, que não pôde estar aqui conosco porque está trabalhando também, era uma pessoa que poderia estar aqui também. Mas para isso, né, mandou aqui o presbítero Marinaldo, ministrante, né, deste evento, deste programa. E eu queria falar com o senhor, queria perguntar para o senhor sobre a intenção, sobre a ideia, na verdade, desse treinamento para os diáconos. A ideia é o desenvolvimento, né, de cada um dos obreiros. Mas antes de falar sobre essa pergunta, antes de responder, queria parabenizar também a diretoria dos obreiros, né? Com certeza, 2024, aí na com pessoa do certeza. presbítero Maico e toda a equipe que está fazendo aí um grande trabalho e está também procurando fortalecer aquilo que já é existente, que é o grupo Arautos, e ele vem já de muito tempo aí sendo dinamizado. Ele chega aí com umas ideias importantes, talvez nova, inovadora para alguns, mas são necessidade, né? Então a questão do treinamento para os obreiros, ela parte pela necessidade da renovação e também do aprendizado que muitos precisam ter. Perfeito. E outro ponto é também relembrar aqueles conceitos, conhecimentos que alguns já tinham, mas que estavam ali um pouco guardado, Sim. acomodado e precisam ser, né, trazidos de volta bem claro à mente de cada um. E a prática, né? A prática é o dia a dia. Sim. E nessa questão, o destaque é o cuidado. Na prática, o destaque é o cuidado. Hoje nós vivemos, sabemos nós que é o tempo da mídia, né? Tudo Sim. que acontece é filmado, é fotografado, e se é feito, se não é. Então, cada um tem uma opinião e essa opinião ela pode ser relevante no quesito de ser exposta. E é por isso que nós precisamos estar aqui nesse desenvolvimento todo o tempo. Perfeito. Quando o senhor fala sobre parabenizando, né, a gestão de 2024, a gente vai observar que sim, tem essa visão, né, da diretoria, e um trabalho como esse, como havíamos conversado previamente, um trabalho como esse, ele abre portas para que outros projetos surjam e quem sabe aí a gente possa ter o desencadear de projetos aí que vão perpetuar e ajudar muito a nossa igreja por longos anos. Sim, é relevante dizer que a obra ela não para, né? Quando nós falamos que muitos trabalhos serão realizados por vários anos, a obra ela não para. Então, um ponto importante, e até deixar assim claro aqui para todos os obreiros e para todos os irmãos que trabalham, aqueles que são líderes, aqueles que são professores da Escola Bíblica Dominical, um texto da Bíblia. É algo que nós não podemos nos ausentar, a Bíblia, né? Com certeza. E lá no livro de 2 Timóteo 2, o verso 15, diz o seguinte para aqueles que trabalham na obra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado. E aí ela dá uma conotação aqui, olha, como obreiro
que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, se o trabalho vai adiante, precisamos ter condições de levar esse trabalho adiante. Perfeito. Perfeito. E como já colocamos, como já falamos anteriormente, né, sobre essa continuidade, sobre levar esse trabalho adiante, é imprescindível, como eu havia também conversado com você, né, sobre a participação, né, sobre como é que se deu. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a primeira parte do evento que ocorreu terça-feira, sobre até que ponto vocês foram, o que é que vem aí na próxima, porque são 2 encontros, correto? Sim, Teve o primeiro encontro. são 2 encontros. Na próxima Isso. terça-feira haverá mais um encontro que vai falar um pouco mais da prática. Vamos realizar alguns momentos lá de prática, de atividades que são relevantes no dia a dia, no culto, na obra de Deus. Ok. Então aqui nesse primeiro encontro, terça-feira, foi falar sobre quando foi instituído o diaconato, né, à luz da Bíblia. Segundo ponto, quais os pré-requisitos para ser um diácono. E terceiro, os deveres eclesiásticos do diácono. E a gente consegue comentar alguma coisa aqui sobre cada um desses? Cada um desses pontos? Sintetizando aqui, Isso. né? Sintetizando a questão sobre o diaconato, né? Como foi que surgiu essa função? Qual foi o evento que desencadeou a necessidade de que houvesse uma formação dos diáconos? A Escritura nos fala lá no livro de Atos, capítulo 6, os versos de 1 até o verso 9. Verso 7 ali, ele fecha essa questão, mas a questão foi que havia necessidade. E essa necessidade se deu porque houve um grande crescimento da igreja. Eles começaram a pregar, né? Na primeira perseguição, na primeira onda de perseguição que a igreja sofreu no primeiro século da era cristã. Eles começaram a pregar o evangelho, sair por todos os lugares. Então, houve muitas conversões, houve explosões de conversão. Muitas pessoas se decidindo a Cristo, muitas pessoas aceitando, abraçando a fé em Cristo Jesus. E os apóstolos eles não conseguiram mais atender a todos. E alguns começaram até a reclamar. O texto lá ele fala que os gregos, aqueles que falavam a língua grega, acharam que estavam ficando para trás, deixado de lado e por algum motivo ou outro achavam que os apóstolos deveriam cuidar. Foi aí que deu a necessidade de serem apresentadas pessoas para cuidar desse trabalho, desse ofício. A instituição dos diáconos, na verdade, se dá pelo serviço. O diácono significa exatamente isso, servir, aquele que serve, né? Dá uma ideia de aquele que é um garçom, aquele que supre, aquele que cuida ali de uma atividade já específica, relevante. Na Escritura Sagrada, nós vamos encontrar os apóstolos confirmando aquilo que a igreja aponta para os apóstolos. Isso. Quais seriam as pessoas que seriam, no caso, colocadas naquela função, que era servir aqueles que estavam chegando, acomodar, cuidar, suprir aquelas necessidades. Então, esse serviço se deu. E mais adiante nós vamos encontrar na Escritura o apóstolo Paulo confirmando essa função aos diáconos, dando a eles a informação que aqueles que servem bem, servem como diáconos, eles terão honra, né? Porque é um trabalho honrado, que é cuidar de alguém, é fazer algo para alguém, é servir alguém sem querer nada em troca. Então, esse trabalho ele tem um galardão glorioso. É muito importante esse trabalho na igreja. Perfeito. E quando você fala sobre o diácono e essa palavra-chave que é o servir, né? Eu digo assim, está atento, né? Está atento aonde eu posso servir. Não somente quando você é ordenado, né? Mas está atento a qualquer detalhe, qualquer coisa ou situação que possa solicitar a tua intervenção, né? Como um diácono. E o servir, ele vai aí
atingir todas as escalas que nós temos, né, de subdivisões de ministério dentro da igreja, como o senhor havia muito bem colocado, né? Dentro do Dentro desse tópico, é interessante falar sobre essas qualificações, né? Caráter moral, né? Caráter espiritual, caráter familiar. é, e esses três são os imprescindíveis à observação, correto? Correto, porque quando fala do caráter, nós vemos esses três pontos importantes. Dois, ele tem a ver com o que se relaciona com todos, né? O caráter moral, por exemplo, né? Que ele requer das pessoas que exercem o diaconato que essa pessoa seja honrada, que ela seja direita, né? Que ela dê um bom exemplo, que ela seja fiel. O espiritual é um âmbito com Deus. O caráter espiritual revela a personalidade daquele que ama Deus. Tanto é que no texto de Atos 6, uma das qualificações que foram encontradas lá, principalmente em Estevão, que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então isso aqui revela um caráter espiritual. Para ser cheio do Espírito Santo, precisa ter comunhão com Deus, precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Então, só assim nós podemos entender que aqueles que exercem essa função, eles precisam ter essa em si, atribuído a si, intrinsecamente a si, essa comunhão com Deus e com as pessoas. No caráter, por exemplo, moral, um diácono ele não deve jamais ter atrito com ninguém. Ele não deve ser uma pessoa que anda procurando atrito com ninguém, briga, discussão, outro tipo de situação, né? Fazendo coisas que vai ferir a sociedade. Então, esse caráter é preciso ser encontrado no obreiro, né? No obreiro em geral. E o caráter espiritual, ele deve ter uma convicção da sua salvação, da sua fé, da sua comunhão com Deus, do seu chamado, por exemplo. Há pessoas que não têm convicção do seu chamado. Alguns até são vistos, mas eles não têm convicção do seu chamado. Então, o chamado, ele é muito importante para a vida daquele que serve como obreiro, como alguém que está na obra do Senhor todos os dias, né? Durante os meses, durante o ano. E é uma coisa muito interessante que o caráter do obreiro, como o diácono deve exercer, é que ele deve ser alguém que não deve querer nada em troca. Ele não deve ser uma pessoa que busca, vamos dizer assim, o reconhecimento Vanglória. imediato, a glória para si, o egoísmo. Ele não pode tomar conta dessa pessoa. Porque o diácono ele é uma pessoa que serve voluntariamente. Ele deve ser assim. Então, para todos nós que somos diáconos, devemos ter em mente que servimos a Deus e às pessoas. A Bíblia chama assim, olha, que sirva a Deus e aos homens. Perfeito, eu vou pegar um gancho aqui da tua fala. Quando você fala todos nós que somos diáconos. Eu sou diácono e o presbítero é presbítero, né? Presbítero Marinaldo é presbítero. Então a gente, como você coloca essa questão dessa observação, né? Interessante que às vezes a pessoa, tipo, se muda uma nomenclatura e às vezes não sou, né? Até por respeito, né? Não sou mais diácono, sou presbítero. Mas o que é interessante e eu acho legal nós falarmos aqui, claro que cabe a sua fala sobre o que eu vou falar. E o que é interessante a gente perceber quão importante é esse programa que o Departamento Arautos está promovendo, quão importante é, porque ainda tem pessoas, ainda tem obreiros, pessoas dentro da Casa do Senhor, que não conhecem essas especificações, essas qualificações que são colocadas aqui e não entendem. Porque se você, como obreiro hoje, se você que Deus já te permitiu ser um diácono, se você conseguir entender e compreender, se como foi falado tudo aqui, se você ama verdadeiramente a Deus, a obra e tudo mais, quando você entende o poder, digamos assim, o poder que é o papel do diácono, você vai poder compreender que se você for um bom diácono, um excelente diácono, você vai conseguir ser um bom presbítero, você vai conseguir ser um bom pastor, né?
Sim, então assim, a função diaconal, o trabalho diaconal, ele abrange todas as áreas da igreja, né? Da igreja do Senhor. Nós estamos falando aqui Assembleia de Deus. Nós vamos falar de Sim. Assembleia de Deus porque nós fazemos parte e vivemos a Assembleia de Deus, aquela Assembleia de Deus pentecostal que foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingre. Isso. Então, o que acontece? Essa é uma atividade, é uma função que todos que têm um cargo eclesiástico devem entender que faz parte da função que você está exercendo. Seja você um professor da escola bíblica dominical, seja você o porteiro da igreja, seja você alguém que ministra, que é líder de um grupo, você já está fazendo um trabalho diaconal. Seja você o pastor, seja você um obreiro como um presbítero, todos têm essa oportunidade de realizar essas atividades. A eclesiologia, né? Quando nós estudamos isso na eclesiologia e também na parte administrativa da igreja, nós vamos entender que a Bíblia mostra que é preciso ter alguém que tenha responsabilidade. E essa responsabilidade é que faz com que exista os cargos diácono, obreiro, missionário, pastor, presbítero. Por exemplo, a função do diácono é cuidar de toda a área administrativa da igreja. A função do presbítero já não é simplesmente essa. Ele deve cuidar da parte que convém à palavra, o estudo da palavra, o ensino, né, o aconselhamento, né, o auxílio pastoral, e ele deve cuidar dessa parte. E o pastor, ele cuida da supervisão geral de tudo isso, né, com a forma administrativa, cuidando das ovelhas, conhecendo as ovelhas, vivendo junto com as ovelhas. A Bíblia chama assim, né, sentindo o calor, o cheiro da ovelha. Então, o pastor é aquela pessoa que está muito mais próximo de todos. Sim. Enquanto que alguns estão um pouco cuidando de uma área, o pastor está responsável por tudo, porque ele é o pastor. Tá? Mas os diáconos, ele tem a sua função, e essas funções, né, na eclesiologia, ela acaba limitando alguns. Isso não impede que ninguém possa progredir na sua vida ministerial. Tá? O diácono pode se desenvolver um caráter ensinador, um caráter evangelístico. Ele pode desenvolver, por exemplo, o dom da palavra e ser um grande pregador. E assim, ele pode desenvolver outros talentos, se tornar um levita da casa do Senhor, louvando a Deus. Então, são coisas que Deus dá para a igreja através dos seus instrumentos. Quais são os instrumentos? Auxiliar, diácono, pastor, presbítero, irmão que está sentado lá no banco, professor da escola bíblica dominical, todos têm oportunidade de desenvolver o talento, o dom que está dentro de você, que você recebeu de Deus. A Bíblia diz que é importante isso. E Deus dá para que a igreja seja edificada, para que a igreja não sofra dano. Deus dá para que a igreja seja abençoada. Então, a vida do diácono, a vida do obreiro, é uma vida que abençoa muitas vidas. E aí essa parte é o terceiro ponto aqui do caráter, que é o familiar. E começa abençoando a sua própria casa, a sua família, cuidando, honrando, amando, dando respeito. E quando chega no âmbito eclesiástico, aqui fora, na igreja, como nós colocamos, ele acaba desenvolvendo isso, e isso contagia um, contagia outro, e deve ser realizado com o quê? Alegria, com prazer, com dedicação. Interessante todas essas colocações, porque, como a gente vem falando, por que é importante o diácono saber, ter conhecimento das suas atribuições, ter conhecimento das suas. O que ele deve fazer, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer também, né? Porque quando eu falo assim, deve, por causa da prática, né? Por causa da prática. E aquele que tem o objetivo, a gente está falando aqui sobre diaconato, né? A gente tá falando
A gente estava especificando mais sobre diaconato. Mas como você já falou sobre os próximos passos, digamos, presbitério, né? Presbitério. Então, eu como diácono, tenho, no mínimo, que conhecer quais pré-requisitos serão me, digamos assim, como eu posso falar, cobrados? Não. Quais Quais pré-requisitos que eu requisitos devo ter existentes, né, para que eu possa para que eu exercer o possa diaconato exercer o presbitério? ou presbitério? Olha, primeiro aqui aos diáconos, né? A Bíblia diz assim, olha, aos diáconos, aqueles que servem, que sirvam como servindo a Deus e não aos homens. Sim. E aqueles que servem bem, eles alcançarão uma posição de honra. Logo aí nós já vemos que aquilo que fazemos devemos fazer bem e bem feito. Primeiro que a Bíblia cobra essa questão. Segundo, aqui no texto que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro. Então esse texto ele traz algumas conotações muito interessantes. Ele traz aqui, por exemplo, crescimento e desenvolvimento. Então, o que eu preciso saber para que o meu crescimento espiritual, que o meu desenvolvimento possa ocorrer? Eu preciso saber que eu preciso estudar somente a Bíblia, a palavra de Deus. Eu preciso aprender a me comportar. Eu preciso aprender a ensinar. Eu preciso aprender a viver dentro dos padrões bíblicos. Então eu preciso saber principalmente o que eu não devo fazer. Tá? Então, assim, olha, a lista dos diáconos, né, os pré-requisitos diz que eu devo ser honesto. Então, não devo ser desonesto. Primeira coisa, não devo ser desonesto. Eu não devo ser uma pessoa que tem uma língua pesada, alguém que, né, não gosta dos outros e fala aqui, ali, fala o que não deve. Eu não devo ter uma língua, por exemplo, que glorifica a Deus e, ao mesmo tempo, se atrapalha com o linguajar, com as coisas do mundo, com o palavreado mundano, certo? Então, assim, que não seja ambicioso, cobiçoso e que busque ir na contramão desses pontos aí, porque isso aí só vai trazer prejuízo para a vida do obreiro. Um ponto muito importante aqui é que deve ser irrepreensível. Eu já ia falar, essa palavra ela é muito forte. E o que é Essa palavra é muito irrepreensível? forte. Irrepreensível não é aquele que não recebe repreensão, não é isso. É aquele que não dá lugar à repreensão, ou seja, que os seus atos não causam nas pessoas que eles venham censurar, que eles venham manifestar de forma negativa. É isso que a Bíblia está falando aqui. Então, irrepreensível não quer dizer que alguém não pode ser, de uma certa forma, né, carinhosamente assim, chamado a atenção, mostrado um caminho, mostrado um direcionamento. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que irrepreensível é que eu, no caráter de obreiro, não faço, não implico em ações que venham trazer desastre à igreja, que venham apontar coisas desagradáveis ao cotidiano da obra, do evangelho, tipo assim, dar um descrédito ao evangelho, ou então dar um escândalo para o evangelho. Que diminua a moral. Isso, exatamente. Isso aí é ser irrepreensível. Perfeito, perfeito. Essa palavra é uma palavra muito forte. Eu acredito que a gente estava uma lição com os jovens e essa palavra ela ficou muito marcada, assim, porque não dá brecha realmente, né? Não fazer nada que, quem sabe, seja mal interpretado, é muita atenção. Então, essa palavra aqui, eu acredito que tem que ser uma palavra muito direcionada, porque ela fica marcada. Assim como ficou marcada na minha vida, eu acho que marca qualquer pessoa quando a gente coloca essa palavra como por parte, né? Sim, Muito. e como eu falei do texto aqui, né? Que maneja bem a palavra da verdade, né? O texto fala aqui que, 2 Timóteo 2,15, um dos pontos importantes aqui, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, nada pode mudar a verdade do evangelho. Isso. Então eu preciso saber usar o evangelho. Eu preciso saber, né, colocar o evangelho numa posição que ele seja a diferença na vida das pessoas.
tá? Nada pode mudar o evangelho, e nem pode mudar a pureza do evangelho, né? A pureza, o poder do evangelho, nada pode mudar. Então, nós vemos um contexto de pessoas hoje que querem interpretar a Bíblia ao seu próprio entendimento. Então, a Bíblia não está para ser interpretada ao nosso entendimento. Eu costumo sempre dizer para alguns alunos meus, né, nos cursos teológicos, olha, nós não vamos compreender a Bíblia. Já foi provado por todos os estudiosos de teologia e até de ciência, quem quiser, jamais nós vamos compreender a Bíblia. O que nós devemos fazer é ler a Bíblia, pedir ajuda do Espírito Santo, pedir revelação divina. É isso que nós precisamos fazer, saber e entender. Porque é só por fé. Se não tiver esse principal ponto aí, né? Um grãozinho de fé já é suficiente para mexer aqui dentro, no coração, na mente, e o Espírito Santo entrar, trabalhar, fazer como ele quer. Perfeito. Quando o senhor fala sobre isso, a gente que já trabalhou há algum tempo com lideranças, a gente vai entender que quando a gente olha para um projeto como esse que está acontecendo com Arautos, de capacitação, né, com os diáconos, com os obreiros, a gente percebe que realmente é um projeto que ele vem de Deus. Então, quando a gente trabalha com liderança, ser guiado por Deus é essencial. Sim. Em qualquer trabalho, em qualquer atividade, pedir a direção de Deus é essencial. Porque, como o senhor está falando, é a luz da Bíblia, né, sabe, de muitas outras questões que são levantadas por má interpretação da palavra de Deus. E quando a gente fala sobre liderança de trabalho, principalmente para mim, que tenho uma carreira mais com jovens, adolescentes, e a gente anda muito ali em cima da... Questionamento, né? Em cima de questionamentos, isso. Porque a grande promoção vou colocar a palavra eventos, digamos, para manter os adolescentes, para manter os jovens ali animados, né? Sim. Mas o que é interessante é porque aqui em Barcarena não tem, né? Aqui em Barcarena não tem, aqui no Pará não vi tanto assim, mas eu já vi em vários locais programações onde é muito duvidoso a presença de Deus naqueles ambientes, entendeu? E uma vez até me meti numa situação dessa, que uma vez eu respondi no Instagram, fiz só uma pergunta lá. Aí a pessoa me respondeu assim, mas você prefere essa pessoa fazendo isso aqui no meio da igreja ou fazendo lá fora? Então, tipo assim, trabalhar com departamentos, trabalhar com jovens adolescentes, por exemplo, assim, que eu gosto muito dessa parte, mas o que é interessante é a gente fazer tudo à luz da palavra, à luz da Bíblia. Sim. Ensinar, fazer, se for para fazer evento, vamos fazer, mas que isso não venha ferir a santidade. Ferir a palavra, né? Ferir a palavra. A palavra de Deus. Então, assim, pegando esse gancho aí, eu quero convidar, né? Quero convidar adolescentes, jovens e irmãos. Você que está sentado no banco da igreja lá, que de repente sente arder no teu coração alguma chama aí do Espírito Santo dizendo para você que você é útil na obra e você realmente é, que você possa participar. Na próxima terça-feira nós estaremos lá no Monte Sinai. Nós começamos a parte do estudo e na próxima semana nós teremos ali um ponto muito importante que será de prática. Vamos dar uma revisitada no material que nós já passamos e continuaremos a estudar. E eu quero convidar todos, porque esse trabalho é para todos nós. Como eu lembrei aqui, eu queria contar uma historinha, não sei se os meninos vão colocar no ar aí, tá? Pode. Mas eu lembro quando eu era ainda bem adolescente, criança já voltando para adolescente, eu não sou muito do passado não, tá? Não vão me criticar. Mas eu vivi a vida no Evangelho. Minha família era cristã quando eu nasci, eu já tinha encontrado Jesus, então eu posso dizer que nasci num lar cristão. E o meu avô, ele era presbítero da igreja, mas é lógico que ele foi diácono. E é muito importante quando há essa escalada, o diácono, o presbítero, o pastor, né, o evangelista. Então é importante passar por essas atividades, até para ter um conhecimento bem amplo e prático, né? E ele sendo
diácono e presbítero, ele pegava os netos dele, de 10, 12 anos, 13, e dizia assim, olha, amanhã, nós morávamos no interior, né? Sim. E aí no domingo de manhã seria a ceia, a Santa Ceia, né? E ele dizia assim, no sábado, à tarde, geralmente à tarde, olha só, amanhã é a ceia do Senhor. Então nós vamos lá na igreja, os diáconos vão lá na igreja. Quem eram os diáconos? Era ele com todos os netos que ele pudesse levar. Ele tinha uns 2 ou 3 ou 4 que iam com ele, inclusive eu ia. E aí ele dizia assim, nós subíamos, passávamos no rio e subíamos a ponte. E aí, quando nós subíamos a ponte, ele dizia para nós assim, olha, começou o trabalho do diácono. Ao subir na ponte, vocês olham se tem alguma tábua solta, um prego, né, com a ponta para cima, se alguma coisa está irregular. Até nós chegarmos lá no púlpito da igreja. Quando nós chegarmos lá, nós terminou nosso serviço de hoje. E aí as pessoas, alguns irmãos diziam para ele assim, mas irmão João, o que você está fazendo com esses meninos? Você não está vendo que esse trabalho não é para eles, é para os irmãos mais experientes fazer. E ele dizia para eles o seguinte, olha, hoje eles não são diáconos, mas se eles não aprenderem, eles nunca vão ser diáconos e nunca serão presbíteros. Perfeito. Sabe o que aconteceu? Esses meninos, todos hoje, ou são pastores, ou são presbíteros, né? Mas fazem a obra do Senhor. Todos hoje, quando nós nos encontramos, é uma festa, uma alegria, né? Nós nos reencontrarmos e lembrarmos dessas coisas. Então, assim, esse aprendizado prático que ele nos deu mostra que nós precisamos conclamar, convidar os adolescentes, os jovens, para realizar atividades dentro da igreja. Atividades simples, como organizar bancos, organizar a cadeira, né? Muitas das vezes limpar o púlpito, aquele púlpito de vidro que está lá todo manchado, que ninguém passa. Eu vou lhe interromper aqui, porque o que que acontece? Eu vou falar aqui como um jovem, né? Vou falar o que que acontece. Reconfigurar. Porque muitas das vezes o jovem, ele vai fazer uma atividade dessa, mas não vai fazer com o sentimento que era para acontecer. Sim. Entendeu? Eu lembro que eu congreguei numa congregação, eu fui ser líder de jovem lá, e eu olhei pro teto da congregação, tava sujo o teto. Aí eu falei, gente, nós vamos nos reunir, os jovens vão se reunir, e nós vamos limpar a igreja do Senhor, vamos ser diáconos. Foi jovem, foi menino, foi menina, e a gente se reuniu. Então eu falo algo sobre reconfigurar, que a gente possa, que os líderes, né, presbíteros, dirigentes de congregação, possam trazer a devida orientação sobre o amor e o cuidado e o zelo pelos utensílios da casa do Senhor. É interessante que quando nós fazemos essa ação, eles vêm com muita alegria, Sim. muita vontade, com muito Sim. ânimo de fazer, de realizar. Eles se sentem tão felizes que eles perguntam quando vai ser a próxima. Quem teve já a oportunidade de ter essa experiência, percebe que os jovens e os adolescentes, eles ficam muito felizes. É lógico que tem aqueles que não querem, né? Tem aqueles que querem dormir até tarde, né? Fazer aquela dinâmica lá no computador, no celular, né? Aquele joguinho, aquele lazer. Mas tem uma grande parte que se interessa. Sim. Tá? E Deus conta com essa grande parte, que é uma parte especial. Eu acredito assim, que Deus tem um chamado. É aí que nasce o chamado. É aí que nasce, né, o desejo. A Bíblia chama que atividades como essa na igreja é para pessoas que têm desejo de servir. Perfeito, o senhor falou. Já estamos caminhando para o encerramento do nosso EP, mas quando o senhor fala sobre desejo, é interessante que esse desejo ele pode ser cultivado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser motivado, como fala assim, com atitudes. Sim. Como o senhor fala do seu avô que expôs vocês a uma situação e que hoje o senhor traz com muito carinho. O senhor traz a memória com muito respeito, com muito carinho. Então, tem uma carga de responsabilidade muito grande sobre você, líder, sobre você, pai, você, mãe.
a questão do ensina a criança no caminho em que deve andar, ela pesa, ela é muito forte aqui. Então, que nós possamos ter, eu hoje como um coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Central, eu digo para você pai, para você mãe, instrua o seu filho, caminhe junto com ele, esteja junto com ele na Escola Bíblica Dominical, que é uma grande ferramenta, tá? Parabenizo aqui Arautos do Rei, na pessoa do presbítero Maico, com toda a sua equipe que vem aí fazendo um belíssimo trabalho. Temos acompanhado ensaios, né, mobilizações, visitas. E desde esse momento, presbítero, para você fazer suas considerações e deixar aí, que sabe, até um recado para os nossos irmãos. Quero finalizar aqui com o texto que nós lemos, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse texto aqui ele traz para nós que nós devemos ter cuidado com o comodismo. Comodismo esfria, né? Esfria o prazer, o ânimo. Então, e esfria muitas vezes o talento. Por exemplo, quem ensina, né? Quem ensina deve se dedicar a isso. Quem prega deve se dedicar a pregar. Isso são áreas do trabalho do serviço diaconal. Quem prega deve se dedicar ao estudo da palavra, né? Não pode faltar, né? Quem trabalha na obra, que cuida, continue cuidando, né? E aquele que faz a obra do Senhor precisa estar sempre abastecido através da oração, através de um jejum, através da comunhão com Deus, precisa estar abastecido. Então, a sua vida, você como trabalhador da obra de Deus, como obreiro, a Bíblia nós chamamos trabalhador. E em alguns pontos a palavra de Deus, ela chama também trabalhador, né? Trabalhadores da seara. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra muito importante. Ele chama despenseiros. Aquele que tem na sua despensa para dar ao outro. Ou aquele que é responsável pela substância que é vital para o outro. Então, despenseiro, ele vem ser essa pessoa. Nós devemos ter muito cuidado, dedicação, né? Muito cuidado, dedicação. E quando se fala da palavra de Deus, que maneja, essa palavra maneja quer dizer corte reto, né? O corte certo, sem curva, direito, que maneja bem a palavra da verdade. Não quero me estender a isso. Só quero dizer o seguinte, crescimento do diácono, como nós estamos tratando aqui do assunto dos diáconos, da função do diácono, o crescimento do diácono precisa passar por 4 pontos, muito importante. Tem alguns a mais aí que nós podemos destacar em qualquer outro momento. Primeiro, é trabalho. O diácono não pode ser daqueles que fica com o braço cruzado, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, e fica com o braço cruzado, some, não aparece, não. Trabalho, primeiro, trabalhe. Porque quando alguém trabalha, sempre tem alguém vendo, né? Não é aquele trabalho que é para enganar, só quando os outros estão só na presença de alguns. Não é isso. Isso aí tem uma palavra que diz aí. É um migué, né? Tá dando ali, de certa forma, um nó em alguém, né? Mas, então, trabalhe. A segunda é a humildade. Aquele que faz precisa ser humilde. Não deve se orgulhar para se promover, para aparecer, para achar que é o melhor do que todos. Esse não é o objetivo e também não traz crescimento. Outro é servir a Deus e servir aos homens, sabendo que está servindo aos homens e está servindo a Deus. E por último, eu quero colocar aqui, pontuar, ontem até falei no treinamento lá, servir sem murmuração. Reclamações, murmurações, ele não cabe no trabalho do Senhor em geral. Mas o diácono, você já pensou um diácono subir no telhado para trocar uma telha e ir murmurando? O que pode acontecer com aquele diácono? Não sabemos. Pode acontecer com aquela pessoa que está ali, não sabemos. Ou então vir organizar uma bancada de uma igreja, fazer uma limpeza, fazer alguma coisa, mas achar que ele não deveria estar ali porque ele é melhor, porque... Então eu quero deixar aqui essa palavra e dizer que nós precisamos cultivar, né, esses hábitos e cativar pessoas para trabalhar juntamente conosco. Que a Bíblia diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então deixo aqui a minha palavra e agradeço a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né? Cada um daqueles que estiverem ouvindo aí, vendo, nós falamos ouvindo, mas que estiverem vendo, assistindo,
passe para uma outra pessoa, compartilhe, e assim você vai fazendo, divulgando a obra do Senhor e trabalhando para o reino de Deus. Perfeito, ele já falou, né? Curta, compartilhe, comente também aí, deixe aí a sua sugestão para os nossos próximos vídeos. Muito obrigado. Fique com Deus.